Olá, pessoal! Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de matemática e hoje vamos falar sobre ângulos. Na aula passada a gente também conversou sobre os ângulos, construiu com um compasso e uma régua os ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus, né? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais desses ângulos usando também material geométrico. Vamos utilizar hoje o esquadro e o transferidor. Vamos para a nossa aula. Bom, para entender melhor, a gente precisa entender o que é um esquadro. Um esquadro são uma régua no formato de um triângulo, em que essas réguas geralmente têm essa determinação. Ele tem um ângulo de 90 graus. Esse primeiro aqui, que chamamos de esquadro de 60, ele vai ter um ângulo de 90 graus, vai ter um ângulo de 60 graus, vai ter um ângulo de 60 graus, e sabendo que a soma dos ângulos internos dá 180, se eu tenho um ângulo de 60 e tenho um ângulo de 90, para formar 180 falta quanto? Aí vocês vão ver, 60 mais 90 dá 150, então falta 30. Ou seja, temos um ângulo de 60, um ângulo de 30 e um ângulo de 90 graus. Temos também o esquadro 45. Esse esquadro de 45 ele é formado por um ângulo de 90 e dois ângulos de 45 graus. Tem esse ângulo de 45, esse aqui de 45 e esse aqui de 90 graus. Bom, a gente vai trabalhar com eles. Já conseguimos então, pessoal, perceber uma coisa. Podemos construir os ângulos notáveis usando esses quadros. Veja só. Por exemplo, se eu pegar um lápis e desenhar, traçar duas retas nesse lado de 90, resulta no ângulo de 90 graus. Assim como eu pegar o esquadro e desenhar numa folha esse lado de 30 graus, vai formar um ângulo de 30 graus. E assim também conseguimos com de 60 graus, de 90 graus com o outro esquadro e o de 45 graus com esse outro esquadro. Outra informação que é interessante é a seguinte, veja só. A gente tem dois esquadros aí, o de 60 e o de 45. Sabendo o grau de cada um desses ângulos, se eu pegar aqui, vou pegar aqui um desses e juntar com o outro, se eu juntar esses dois ângulos, o que vai acontecer? Vai somar o valor total para assim obter o ângulo que foi formado. Veja só, aqui não é 90 e aqui não é 30. Se eu pegar e somar esses dois ângulos, a abertura que vai ser formada aqui vai ser de quanto? De 120 graus. Nossa aula, pessoal, é apenas para a gente aprender a manusear o esquadro. Estamos aí manuseando o esquadro, como podemos manusear ele. E também o transferidor. Conheça aí o transferidor. O transferidor é importante você identificar esse pontinho que eu botei agora de vermelho, porque esse pontinho vermelho é a parte que vai ficar sempre no vértice do ângulo que a gente quer medir. Esse transferidor, ele tem como função medir a abertura, o grau da abertura que faz cada ângulo. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Veja só. Veja só. Se vocês observarem, temos um ângulo de um ângulo aqui de não sei a quantidade da medida. Vou pegar o que? O transferidor. Pego o transferidor, né? Coloco aqui o transferidor. Veja só, esse transferidor,
ele está aqui para a gente fazer a medida do nosso ângulo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta que eu tinha explicado, que eu tinha identificado, e colocar em cima do nosso vértice, que é o pontinho vermelho. Tá vendo que tá a ponta em cima do vermelho? Mas observe uma coisa. Tá vendo que não dá para mim identificar. Por quê? Não dá para identificar porque o nosso transferidor não está indicando aqui em cima, ó. A indicação dele é aqui, ó. Tá vendo? O que que acontece? Para você fazer de uma forma mais eficiente, você pega uma régua aí em sua casa e aumenta de lápis, pessoal. Para não riscar muito de caneta, você aumenta essa reta até chegar nessa medida do transferidor. Assim, então, você vai conseguir identificar. Esse aqui eu consegui identificar que é qual é a medida dele. A abertura dele vai ser exatamente 50 graus. Ah, professor, você riscou de vermelho aí, mas não tá tão certinho. Então, ó, de 0 a 50. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o tamanho dessa reta. Observe que esse ângulo aqui, a abertura dele vai ser de quantos graus? 50 graus. Então, assim a gente consegue fazer essas medidas. Nossas atividades, geralmente, a base delas vai ser a construção de ângulos. Você conseguir medir os ângulos com o transferidor e construir ou verificar quanto mede o ângulo usando o esquadro. Apenas isso. Vamos fazer a nossa atividade. Uma informação que também é interessante é a seguinte: você sabia? Quando dois ângulos são complementares, é quando a soma de suas medidas for igual a 90. Ou seja, tipo, tem um exemplo aqui. Quando tem um ângulo beta somado com alfa, se você pegar esses dois e somar, eles vai resultar, se eu pegar o beta, somar com o alfa, ele vai dar um valor de 90 graus. Chamamos então esses dois ângulos de ângulos complementares. É uma informação muito importante para vocês. Por que que é complementar? Porque a soma desses dois ângulos forma um ângulo de 90 graus. Olha a diferença. Complementares e tem também os suplementares. O suplementar já é que a soma desses dois ângulos vai formar um ângulo de quê? De 180 graus. Aqui, como a gente vê aqui, ó, nesse outro exemplo, verificamos que beta e alfa são suplementares. Como? Somando beta com alfa, dá exatamente 180, que é essa abertura aqui. Ou seja, eles são suplementares. Quando é 90, a soma deles dois dá 90, é complementares. Quando é 180, suplementares. Importante. Bom, pessoal, essas informações que eu acabei trazendo aqui para vocês é importante e consegue resolver a atividade de forma bastante simples. Agradeço a todos e até a próxima aula.